À tarde em São Paulo, tinha aquele calor úmido que gruda na pele e não vai embora. Fabiana Neves estava sentada na varanda do apartamento que ela mesma tinha comprado, segurando uma taça de vinho barato, que não parecia tão barato depois de um dia daqueles. Do lado de fora, a cidade buzinava sem parar, indiferente ao que tinha acontecido 3 horas atrás no salão de beleza de Dona Cida. 3 horas, e ela ainda sentia o peso daquelas moedas na palma da mão. Não era o dinheiro. Fabiana nunca tinha se importado muito com dinheiro. Ela tinha aprendido a fazer o que precisava com o que tinha, desde quando trabalhava como balconista na padaria do seu Raimundo aos 16 anos. O que doía era outra coisa. Uma coisa que ela não conseguia nomear direito, mas que ficava ali, no meio do peito, igual a uma pedra que alguém tivesse esquecido lá dentro. Dona Perpétua Cavalcante de Souza tinha jogado as moedas na frente de Renata, de Silvana e de Dorinha. R$ 4,50. Na frente das 3 melhores amigas da sogra, mulheres que frequentavam o mesmo clube, que tomavam café na mesma padaria de grife no Itaim Bibi, que falavam de Fabiana com aquele sorrisinho que parecia simpático, mas não era. Para completar o ônibus, minha filha. Uma mulher que trabalha não precisa depender do meu filho para se locomover. Renata tinha sufocado uma risadinha. Silvana tinha desviado o olhar. Dorinha, a mais honesta delas, talvez a única que tinha alguma coisa parecida com vergonha, tinha fingido que estava procurando alguma coisa dentro da bolsa. E Fabiana tinha ficado parada, com as moedas na mão, sem saber se jogava de volta ou se engolia junto com o orgulho que Perpétua vinha, triturando desde o dia em que Caio tinha levado a namorada para casa pela primeira vez. Ela não tinha jogado de volta. Tinha guardado as moedas no bolso, dado um sorriso que não chegava perto dos olhos e saído do salão sem dizer nada. Porque Caio tinha pedido para ela não criar caso, porque a mãe dele era assim mesmo, ele tinha explicado várias vezes, era da época dela, não sabia lidar com certas coisas. Porque o casamento deles tinha 6 meses, e Fabiana ainda acreditava que as coisas iam melhorar. O celular vibrou em cima da mesa de vidro. Uma mensagem de Caio. Amor, vai jantar aqui em casa essa noite? Mãe fez aquela lasanha que você gosta. Fabiana olhou para a mensagem por um longo tempo. Então olhou para o anel de casamento no dedo, uma aliança simples que Perpétua tinha comentado, na frente de todo mundo na cerimônia, que parecia algo que a gente acha em promoção no shopping. Depois tinha sorrido e abraçado o filho, como se tivesse falado a coisa mais carinhosa do mundo. Ela respondeu: Fico aqui essa noite. Cansada. Não era mentira. Ela estava cansada. Só não era do tipo de cansaço que passa com dormir. Fabiana Neves tinha 32 anos e tinha chegado até ali no dente. Não era o tipo de história que aparece nas revistas com título de superação, era uma história comum, do tipo que a maioria das pessoas vive sem aparecer em lugar nenhum. Filha de José Neves, caminhoneiro que passava mais tempo na estrada do que em casa, e de Maria das Graças, que tinha trabalhado como costureira até a vista começar a falhar. Cresceu no Belém, zona leste de São Paulo, num apartamento de 2 quartos, onde ela dividia quarto com a irmã mais nova. Não tinha sido ruim. Tinha sido apertado, mas não era a mesma coisa. Ela tinha aprendido cedo que se quisesse alguma coisa ia precisar ir buscar, porque não ia aparecer do nada. Tinha terminado o colegial à noite enquanto trabalhava de dia. Tinha feito técnico em administração, porque a faculdade completa não cabia no orçamento ainda. Tinha trabalhado em 3 empregos ao mesmo tempo em alguns momentos, economizado o que dava, e aos 26 anos tinha começado a trabalhar numa pequena empresa de assessoria financeira chamada Neves e Silva Consultoria, como assistente administrativa. A empresa tinha 2 sócios, ela e Rodrigo Silva. Um amigo de infância que entendia de números igual a ninguém, mas não conseguia montar uma planilha sem ajuda. Fabiana montava as planilhas, atendia os clientes, organizava os contratos e estudava à noite no que sobrava de tempo. Rodrigo fazia as análises e assinava os relatórios. Em 3 anos, tinham transformado uma mesa emprestada num escritório pequeno com 4 funcionários.
Perpétua nunca tinha perguntado nada sobre a empresa. Nas raras vezes que o assunto aparecia, ela desviava como se Fabiana tivesse mencionado um hobby constrangedor. Caio, seu trabalho vai bem? Esse projeto novo parece muito importante. E Caio falava do trabalho dele, que era gerente de vendas numa empresa de médio porte do sogro de um primo, e Perpétua ouvia com aquele sorriso de quem está ouvindo uma sinfonia, e Fabiana ficava ali do lado tomando café e pensando que devia ter aprendido a ficar invisível mais cedo, porque a prática estava adiantada. O que Perpétua sabia sobre Fabiana? Que ela era do Belém, que o pai era caminhoneiro, que a mãe costurava, que ela tinha feito técnico e não faculdade, que trabalhava numa empresinha com um sócio, que não tinha carro próprio, que usava roupas bonitas mas não de grife, e que tinha conquistado o filho dela de alguma forma que Perpétua ainda estava tentando entender e desfazer. O que Perpétua não sabia, que a Neves e Silva Consultoria tinha faturado, no ano anterior, 2,3 milhões de reais, que Fabiana tinha comprado o apartamento onde morava antes de casar, com dinheiro que era dela, que ela tinha terminado a graduação em administração aos 30 anos à noite, pagando do próprio bolso, que o apartamento que ela e Caio dividiam agora, o apartamento da família Cavalcante, como Perpétua gostava de chamar, estava no nome de Caio, mas tinha sido comprado com um empréstimo que os pais dele tinham assinado e que Fabiana, nos últimos 8 meses, tinha ajudado a pagar silenciosamente porque Caio estava passando por um período ruim de vendas e ela não queria que ele se sentisse mal. Fabiana nunca tinha contado isso para ninguém, nem para Caio. Completamente ela tinha ajudado de um jeito que parecia orgânico, pagando contas aqui e ali, sem chamar atenção. Ela era assim. Não gostava de fazer barulho, mas tinha limites. E R$ 4,50 na frente de Renata, Silvana e Dorinha, enquanto Perpétua sorria com os dentes perfeitos que o dentista dos Jardins tinha alinhado, tinha chegado perto demais do limite. Na semana seguinte, Fabiana tinha uma reunião que ela vinha preparando há 2 meses. A construtora Vidal era o maior cliente que a Neves e Silva tinha tentado conquistar desde que abriram. Donaldo Vidal, o fundador, era um homem de 60 e poucos anos que tinha construído um patrimônio considerável em incorporações e estava agora tentando entender por que os números dele não fechavam do jeito que deveriam fechar. Ele tinha pedido indicação para um amigo, o amigo tinha indicado a Neves e Silva, e Rodrigo tinha quase derrubado o café quando o telefone tocou. É grande demais pra gente, Rodrigo tinha dito. Ainda Fabiana tinha respondido. Ela tinha passado 6 semanas mergulhada nos documentos que Vidal tinha compartilhado, uma montanha de planilhas e contratos e notas fiscais que contavam uma história de ineficiência crônica misturada com, se ela estava lendo certo, pelo menos 2 pontos onde alguém estava aproveitando a desorganização para tirar vantagem. Não era fraude declarada, era o tipo de coisa que acontece quando uma empresa cresce rápido demais e os controles não acompanham. Na manhã da reunião, ela acordou às 5h30, fez café, revisou as notas uma última vez, escolheu o paletó cinza que ela gostava, uma blusa simples por baixo, os brincos pequenos de prata que a mãe tinha dado quando ela formou. Não era superstição. Era só que algumas coisas ajudavam a se sentir no lugar certo. Caio ainda dormia quando ela saiu. Deixou um bilhete na cozinha. Reunião importante hoje. Boa sorte no seu dia. Ele não respondeu. Provavelmente não leu antes de sair. A sede da construtora Vidal ficava num prédio no Berrine, 10º andar com vista para a Marginal. Fabiana chegou 10 minutos antes, o que era seu costume, tempo suficiente para respirar, tomar água, lembrar de tudo que ela sabia e parar de pensar no que ela não sabia. Rodrigo chegou 2 minutos depois, com aquela cara de quem tinha dormido mal. Você está bem? Ela perguntou baixinho enquanto esperavam. Estou com medo, ele respondeu, honesto como sempre. E você? Também. Mas os números são bons. Confia nos números. A sala de reunião tinha aquela seriedade de empresa antiga, mesa de madeira escura, cadeiras de couro, uma janela grande que deixava a luz da manhã entrar de lado.
Donaldo Vidal chegou acompanhado de 2 assessores, homens de meia idade com gravata e expressão de quem já tinham assistido a muitas apresentações e não ficavam impressionados facilmente. Fabiana apresentou, não com aquela energia de quem está tentando convencer, com a calma de quem está explicando algo que ela entende bem e sabe que o outro vai entender também, se ela explicar direito. Ela tinha aprendido isso cedo, a diferença entre vender e esclarecer. Vender gerava resistência, esclarecer gerava perguntas. Vidal fez perguntas, boas perguntas, do tipo que mostram que o outro está pensando de verdade. Os assessores foram se inclinando levemente para frente à medida que a apresentação avançava. No final, Vidal ficou em silêncio por um momento. Você identificou um problema que 3 consultorias anteriores não identificaram, ele disse. Não era uma pergunta. Elas provavelmente olharam para o lugar que pareceria mais óbvio, Fabiana respondeu. O problema estava num ponto que parecia menor, então passava. Quanto tempo para resolver? 4 meses para estabilizar, 8 para reorganizar completamente. Outro silêncio. Vidal trocou um olhar com um dos assessores. Me manda a proposta até sexta. Na sexta, a proposta foi. Na segunda seguinte, Vidal ligou para Rodrigo e pediu uma reunião de assinatura. Era o maior contrato que a Neves e Silva tinha fechado, era quase 4 vezes o valor do segundo maior. Fabiana ficou olhando para o número no contrato por um tempo, que provavelmente não foi muito, mas pareceu. Rodrigo estava claramente tentando não fazer barulho de felicidade excessivo, o que ela achava engraçado porque ele estava falhando visivelmente. A gente vai precisar de mais gente, ele disse, tentando soar prático. Vai, ela concordou, mas com calma. Cresce errado agora e quebra o que tem. Era o tipo de coisa que ela pensava em voz alta, antes de pensar direito, mas nesse caso era verdade. Naquela noite, ela foi jantar na casa de Caio. Dona Perpétua estava lá, como estava quase sempre que eles jantavam na casa da família Cavalcante. A lasanha era boa. Fabiana não tinha como negar, a mulher cozinhava bem, mas durante o jantar, enquanto Caio contava sobre uma meta que tinha batido no trabalho e Perpétua ouvia com aquela atenção toda, Fabiana ficou pensando no número no contrato e no peso das moedas no bolso e se perguntou o quanto de energia estava gastando sendo invisível num lugar onde a deixavam ser invisível. Perpétua passou o pão para ela sem olhar. Obrigada, dona Perpétua. De nada, a sogra respondeu, e voltou a atenção para o filho. A rachadura aconteceu numa quinta-feira, 2 meses depois do contrato Vidal. Caio chegou em casa com aquela tensão nos ombros que ela tinha aprendido a reconhecer, o sinal de que alguma coisa no trabalho tinha ido mal. Ela estava na cozinha preparando o macarrão, e quando ele entrou e jogou a bolsa no sofá com mais força do que precisava, ela entendeu que ia ser uma noite de escuta. A empresa está passando por reestruturação, ele disse, ficando na porta da cozinha. Ela esperou. Estão cortando o departamento de vendas pela metade. O diretor falou comigo hoje. Você está fora? Ela perguntou. Com cuidado. Não sei ainda, mas parece que sim. Ele passou a mão no cabelo. Porra, 3 anos nessa empresa. Fabiana desligou o fogo e se virou para ele completamente. Senta, a gente conversa. Conversaram por quase 2 horas. Caio falava, ela ouvia. Ele estava assustado, não só com o emprego, mas com tudo que vinha junto, as contas, o apartamento, o que a família ia pensar. O pai de Perpétua tinha ajudado a construir o apartamento, e Perpétua ia saber, e Perpétua ia ter opinião sobre como o filho deveria ter feito as coisas diferente. A gente resolve, Fabiana disse quando ele parou. As contas estão cobertas por enquanto. Você tem tempo para pensar no próximo passo. Com o seu dinheiro, ele disse, não com raiva, exatamente com aquele desconforto de orgulho masculino que ela reconhecia e que a cansava um pouco, não porque fosse errado sentir, mas porque sabia que ia precisar de tempo para ele processar. Com o dinheiro da nossa casa, ela corrigiu, simples. Ele não respondeu, mas o ombro dele relaxou um pouco e ela entendeu que era o suficiente por agora.
O que Fabiana não sabia naquela noite, que Perpétua já tinha ligado para o filho 3 vezes naquele dia, e que as 3 vezes Caio não tinha atendido, e que Perpétua estava sentada no quarto dela com o telefone na mão, construindo narrativas. Perpétua Cavalcante de Souza tinha 61 anos. Tinha criado o filho com uma combinação de dedicação intensa e expectativa implícita, e tinha aprendido cedo que o mundo dividia as mulheres em categorias, e que pertencer à categoria certa abria portas e a errada fechava. Ela tinha pertencido à certa casado com Arthur Cavalcante, um homem de família estabelecida, tinha vivido uma vida confortável, tinha tido o filho que queria, tinha construído uma rede social que ela mantinha com cuidado. O problema com Fabiana não era que ela era ruim. Perpétua era honesta o suficiente, no escuro do seu quarto, para admitir isso para si mesma. O problema era que Fabiana não precisava de nada que a família Cavalcante tinha a oferecer, e isso tornava Perpétua irrelevante na vida do filho de um jeito que ela não sabia como nomear sem soar pequeníssima. Caio tinha sempre precisado dela. Ela tinha resolvido problemas, facilitado conexões, aberto portas que ele não conseguiria abrir sozinho. Ela era útil. E Perpétua precisava ser útil para o filho do mesmo jeito que algumas plantas precisam de sol não como opção, mas como condição de existência. Fabiana não precisava das conexões dela, não precisava do conselho dela, não perguntava a opinião dela antes de tomar decisões. Agradecia tudo com aquela calma irritante que nunca deixava Perpétua com algo concreto para atacar. E agora Caio estava perdendo o emprego, e Perpétua sabia antes mesmo de ligar de volta que a solução ia vir de Fabiana, e isso a enchia de algo que ela preferia chamar de preocupação maternal, mas que, no escuro e no silêncio, era mais honestamente inveja. Ela ligou para o filho pela 4ª vez. Dessa vez ele atendeu. Estou bem, mãe. Você não está bem, Caio. Eu sei quando você não está bem. Uma pausa. Foi um dia pesado. A Fabi e eu estamos conversando. A Fabi. Ela tinha tido um nome completo antes de virar a Fabi. Eu posso ligar para o Sérgio, Perpétua disse. O Sérgio sendo um amigo do marido que tinha uma empresa de médio porte e às vezes contratava. Ele deve ter alguma vaga. Mãe. A voz dele era paciente, mas tinha aquela firmeza que aparecia às vezes e que ela não reconhecia como filho seu. Deixa eu resolver primeiro. Resolver com ela, Perpétua disse, antes de conseguir segurar. Silêncio. Com a minha esposa, ele disse, que é o que ela é. Perpétua ficou com o telefone na mão depois que ele desligou, olhando para a janela do quarto que dava para o jardim que ela mesmo tinha planejado, e sentiu algo se mexer no peito que ela não gostou de sentir. Na semana seguinte, Caio foi demitido. Formal, com aviso prévio, as coisas nos conformes. Ele chegou em casa mais cedo que o normal e Fabiana estava no escritório dela. Ela trabalhava de casa algumas tardes, agora que a empresa tinha crescido o suficiente para precisar de mais atenção do que um escritório de 2 cômodos aguenta, e ele bateu levemente na porta. Aconteceu, ele disse. Ela olhou para cima da tela do computador. Tudo bem? Mais ou menos. Ele entrou, sentou no canto do sofá pequeno que tinha no escritório. Mas sim, acho que sim. O que você quer fazer? Ele ficou em silêncio por um tempo. Ela esperou. Eu quero tentar alguma coisa diferente, ele disse por fim. Sempre fiquei em venda de produto físico, mas tenho pensado em serviços. Consultoria comercial, talvez. Eu entendo bem do processo de venda, só nunca fiz isso de forma independente. Ela pensou. Não a resposta que ele queria ouvir, a resposta honesta. Você tem os contatos para começar? Alguns. Preciso construir mais. Quanto tempo você consegue sustentar sem receita? Uns 4, 5 meses com o que tenho guardado. Ela assentiu devagar. Então você tem tempo para fazer direito. Não dá para sair pegando qualquer coisa para não ficar parado. Isso vai te colocar no lugar errado e vai ser mais difícil sair. Caio olhou para ela com uma expressão que ela não conseguia ler completamente. Você está me aconselhando. Estou dando uma opinião.
Você faz o que quiser. Não, ele disse. E tinha algo diferente na voz. Você está me aconselhando e eu estava esperando você resolver. É diferente. Ela não tinha uma resposta para isso imediatamente, então ficou em silêncio. Minha mãe ligou de novo, ele disse. Depois de um momento, quer me apresentar para o Sérgio. E aí? Você acha que eu devo ir? Fabiana considerou. Acho que você deve ir tomar um café com o Sérgio e ver o que ele tem a dizer. Pode ser nada. Pode ser algo útil. Mas vai com a cabeça sua, não com a necessidade de resolver rápido. Ele ficou olhando para ela por mais um segundo. Por que você nunca me disse quanto você ganha? Ele perguntou de repente. A pergunta pegou ela de jeito. Não porque fosse errada, era uma pergunta justa, mas porque vinha do lugar exato que ela não tinha olhado de frente ainda. Porque você nunca perguntou? Ela disse. Por fim, verdade, mas não toda a verdade. Eu nunca perguntei, ele repetiu, como se estivesse testando o peso da frase. E porque eu não queria que virasse um problema entre a gente, sei lá, parecia mais fácil assim. Mais fácil para quem? Ela não tinha uma resposta boa para isso. Naquela noite, deitados no escuro, Caio perguntou: Quanto você ganha de verdade? E Fabiana contou. Não os números exatos de cara foi construindo, explicando a empresa, explicando o crescimento, explicando o contrato novo. E à medida que contava, ela via na quietude dele algo que ela não sabia bem como classificar. Não era ressentimento, não era exatamente orgulho. Era mais parecido com o momento que a gente percebe que estava olhando pro mapa de cabeça para baixo o tempo todo e agora está tentando reorientar. Por que você nunca falou nada? Ele disse, quando ela terminou. Eu falei. Você não perguntou detalhes. Sua mãe, a empresa, o contrato grande. Você estava sempre com muita coisa da sua empresa na cabeça. Eu não queria parecer que estava competindo. Competindo. Ele ficou em silêncio. A gente é casado, Fabi. Oi, Zai. Você pagou o aluguel por 3 meses sem falar nada. Pagamos, de uma conta compartilhada que você abasteceu. Ele virou de lado para olhar para ela no escuro. A minha mãe ficou te chamando de encostada na frente dos outros, e você ficou quieta. Ela não respondeu. E você sabia que ganhava mais do que eu desde quando? Desde o ano passado, mais ou menos. Ele ficou deitado de costas de novo, olhando para o teto. Eu me sinto idiota, ele disse, por fim. Você não é idiota. Você não perguntou e eu não forcei o assunto. Os dois contribuímos para isso. Isso é muito generoso da sua parte. Não é generosidade. É verdade. Ela virou para ele. Mas eu não vou ficar sendo invisível para sua mãe para sempre, Caio. Isso eu preciso que você entenda. Ele não disse nada por um longo tempo. Eu sei, ele disse. Por fim. E parecia que ele estava dizendo de um lugar que ele não tinha estado antes. A segunda-feira em questão chegou como segundas-feiras chegam sem avisos especiais, com o mesmo trânsito e o mesmo céu cinza de inverno paulistano, que não chove, mas ameaça o dia inteiro. Fabiana estava na sala de reuniões da Neves e Silva, quando Rodrigo entrou com a expressão de quem tinha uma notícia e não sabia bem como entregar. Tem uma mulher na recepção, ele disse. Quer falar com você. Com hora marcada? Não. Ela disse que é. Pessoal. Fabiana levantou a sobrancelha. Rodrigo fez aquela expressão de não é comigo que ele tinha desde que se conheciam e saiu. Ela foi até a recepção. Perpétua Cavalcante de Souza estava parada perto da janela, com a bolsa na mão e aquela postura de sempre, a espinha reta, o queixo levemente levantado. Mas havia algo diferente na postura, algo que Fabiana precisou de um segundo para identificar. Era tensão, não a tensão de autoridade, a tensão de desconforto. Dona Perpétua, Fabiana disse, com a mesma calma de sempre. Que surpresa! Preciso falar com você, a sogra disse. Não era um pedido, mas também não era uma ordem, era algo no meio, e esse meio era novo. Pode entrar. Fabiana abriu a porta da sala de reuniões. Perpétua entrou, olhou ao redor, olhou mesmo, dessa vez, não com o olhar que passa sem registrar,
e se sentou na cadeira que Fabiana indicou. Fabiana sentou do lado oposto e esperou. Eu vim pedir emprego, Perpétua disse. As palavras caíram no ar da sala e ficaram ali por um momento. Fabiana não piscou, não deixou nenhuma expressão aparecer no rosto. Ela tinha aprendido isso ao longo de anos de reunião, o valor de dar ao outro o espaço de terminar o pensamento antes de reagir. Me conta mais, ela disse. Perpétua respirou. Era claramente custoso. Arthur está com problemas de saúde. Sérios. Precisa de tratamento que o plano não cobre completamente. Eu estava gerenciando a renda da família com as aplicações que tínhamos, mas algumas não foram bem e o Caio. Ela parou. O Caio está sem emprego agora. Eu sei, Fabiana disse. Simples. Eu preciso de um trabalho. Tenho experiência em organização de eventos, em gestão de agenda, em relacionamento com fornecedores. Trabalhei com o Arthur por anos antes de ela parou de novo, como se estivesse avaliando o quanto estava abrindo. Antes de parar, Fabiana ficou olhando para ela por um momento. Por que aqui? Ela perguntou. A pergunta era direta, mas não era cruel. Era a pergunta óbvia. Perpétua ficou em silêncio por um segundo, que pareceu mais longo do que era. Porque eu não tenho carta de recomendação que não passe pela família do Arthur, e a família do Arthur não sabe da situação ainda. E por quê? Ela parou. Porque eu sei que você tem uma empresa que funciona. Ela não disse mais. Mas havia algo no não dito que Fabiana captou, não um pedido de perdão, não ainda, mas um reconhecimento implícito de que alguma coisa estava sendo reposicionada. Temos uma vaga de coordenação de eventos e agenda de clientes, Fabiana disse por fim. Não é uma vaga de chefia. É operacional. Você teria uma supervisora direta. Perpétua não piscou. Entendo. Eu precisaria de referências verificáveis. Posso providenciar. E precisaria que você entendesse que aqui as decisões são minhas e do Rodrigo. Não existe outra hierarquia. A frase ficou no ar. As duas sabiam o que estava por baixo dela. Perpétua respirou fundo. Entendo, ela disse de novo, mas dessa vez havia algo diferente na voz. Não submissão a algo mais honesto do que isso. Reconhecimento. Me manda o currículo e as referências até quarta, Fabiana disse, e ficou em pé. Eu avalio do mesmo jeito que avaliaria qualquer candidato. Perpétua levantou também. Pegou a bolsa. Estava indo em direção à porta quando parou. Ela não se virou completamente. Ficou de lado, olhando para o espaço entre a janela e a porta. Eu fui injusta com você, ela disse. As palavras saíram com a precisão de quem ensaiou e, ao mesmo tempo, com a dificuldade de quem nunca disse esse tipo de coisa antes. Fui injusta repetidas vezes e na frente de pessoas que não deveriam ter visto. Fabiana não disse nada. Não estou pedindo que você esqueça, Perpétua continuou. Estou dizendo porque é verdade e porque você merece ouvir. Ela saiu. Fabiana ficou parada na sala de reuniões por um momento. Pela janela, São Paulo seguia na sua pressa habitual, ônibus e carros e pessoas com lugares para chegar, indiferente ao pequeno rearranjo de dignidade que tinha acontecido ali dentro. Ela voltou para a mesa, abriu o computador e olhou para o e-mail que estava respondendo antes de ser interrompida. Do bolso do paletó, quase sem pensar, ela tirou as 4 moedas, as mesmas moedas que ela tinha guardado sem saber bem por quê, que tinham ficado migrando de bolso em bolso nos últimos 2 meses. R$ 4,50, o custo de uma passagem de ônibus, o custo de deixar uma mulher sentir que tinha poder sobre você. Ela colocou as moedas em cima da mesa, uma ao lado da outra. Então as empurrou para o canto, abriu o documento de avaliação de candidatos e começou a digitar o nome de Perpétua Cavalcante de Souza no campo de candidatos pendentes. Era uma segunda-feira comum em São Paulo. O trânsito não ia melhorar, o café já estava frio. Mas havia alguma coisa que estava no lugar certo agora, de um jeito que ela não sabia que estava torto até endireitar. A semana seguinte teve aquela qualidade estranha de semanas que parecem normais por fora, mas tem alguma coisa acontecendo embaixo, como o rio que não faz barulho, mas tem corrente. Perpétua mandou o currículo na terça.
Não na quarta. Fabiana notou o detalhe não como falha de seguir instrução, mas como dado. Era o currículo de uma mulher que tinha parado de trabalhar formalmente 23 anos atrás e estava tentando montar uma narrativa a partir de coisas que não cabem facilmente em currículo. Gestão de casa grande, organização de eventos sociais, relacionamento com fornecedores de catering e decoração, acompanhamento de marido em viagens de negócios onde ela fazia, o trabalho social invisível que não aparece em contrato nenhum. Era um currículo honesto, nesse sentido. Não estava inflado. Fabiana mandou para as referências na quarta. Rodrigo bateu na porta do escritório dela na quinta de manhã, com uma xícara de café extra e a expressão de quem vai precisar de uma conversa. Você está mesmo considerando contratar ela? Ele disse. Não era pergunta. Estou avaliando, igual a qualquer candidato. Fabi, ele sentou na cadeira de frente. É sua sogra. Eu sei quem ela é. Ela jogou dinheiro em você na frente de um salão de beleza. Ela ergueu o olhar. Você sabe disso? Sua irmã contou para minha prima. São Paulo é uma cidade grande com vizinhança de interior. Ele colocou a xícara na mesa dela. Estou perguntando como amigo e como sócio. Você tem certeza que isso é uma boa ideia? Fabiana ficou olhando para o café por um momento. Ela tem o perfil da vaga. A vaga existe. A gente precisava de alguém para coordenação de agenda e eventos há 2 meses. Isso não responde minha pergunta. Eu sei, ela pegou o café, mas é a resposta que eu tenho agora. Deixa as referências voltarem e a gente conversa. As referências voltaram na sexta. Todas positivas, 2 ex-colegas de um grupo de organização de eventos beneficentes, uma fornecedora de buffet que tinha trabalhado com Perpétua em 5 ocasiões ao longo de 10 anos e era direta. Mulher organizada, exigente, honra o combinado. Era o tipo de referência que não vem de gentileza, vem de experiência. Fabiana marcou a entrevista formal para a segunda seguinte. No fim de semana, Caio e ela foram visitar os pais dele. Arthur Cavalcante estava numa cadeira perto da janela, mais magro do que da última vez que Fabiana tinha visto, com aquela palidez de quem está carregando alguma coisa fisicamente pesada. Ele tinha sempre sido um homem discreto, não o tipo que preenche o ambiente, mas o tipo que, quando fala, os outros param para ouvir. Mesmo agora, mesmo mais fraco, havia algo equilibrado nele. Como vai a empresa? Ele perguntou, quando Caio saiu com Perpétua para a cozinha. Bem, Fabiana disse, crescendo mais rápido do que eu esperava esse ano. Seu sócio é bom? Excelente com números. Eu faço o resto. Arthur sorriu levemente. O resto é o difícil. Às vezes. Ela hesitou um segundo. Dona Perpétua me procurou na empresa essa semana. O rosto dele não mudou muito, mas ela estava prestando atenção. Havia um reconhecimento ali, ele sabia, ou suspeitava. Ela não me contou, ele disse. Não imagino que ia contar antes. Fabiana ficou olhando para a janela por um segundo. Ela tem o perfil do que a gente precisa, mas quero ser honesta com você sobre o que é complicado nisso. Você não precisa ser honesta comigo sobre isso, ele disse, com uma gentileza direta que a surpreendeu. Precisa ser honesta com ela e com você mesma. Fabiana olhou para ele. Perpétua faz o que faz porque tem medo, ele disse. Simples, sem julgamento, mas também sem minimizar. Sempre teve. O medo muda de forma com o tempo, mas a raiz é a mesma. Isso não justifica nada e ela sabe, mesmo quando não consegue dizer. Ele ajustou a posição na cadeira. Só estou dizendo porque você vai decidir melhor sabendo. Você sempre soube disso, ela disse. Não era pergunta. 40 anos de casamento ensinam coisas. Ele olhou para a janela. Alguns custam mais do que outros. Eles ficaram em silêncio por um momento. Não era silêncio de desconforto, era o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que já decidiram se respeitar. Na segunda-feira da entrevista formal, Fabiana chegou antes e pediu para Camila, a assistente deles, receber Perpétua e deixar na sala de reuniões. Ela entrou 7 minutos depois. Não era crueldade,
Era o tempo que ela precisava para acabar de responder um e-mail e organizar o pensamento. Mas ela estava ciente de que Perpétua ia interpretar esses 7 minutos de algum jeito, e era informação também. Perpétua estava sentada com a postura de sempre, mas havia algo diferente no jeito que ela segurava a bolsa, não relaxado, não tenso, mas ciente. Como alguém que sabe que está sendo avaliado e decidiu não fingir que não sabe. Fabiana sentou, abriu o caderno com as anotações da entrevista e começou. Era uma entrevista real, não condescendente, não punitiva, real. Ela fez as mesmas perguntas que faria para qualquer candidato da vaga, e algumas a mais que vieram das especificidades do currículo, como Perpétua tinha gerenciado o conflito com fornecedor, como tinha lidado com mudança de última hora em evento grande, como descrevia o próprio estilo de comunicação com equipe. Perpétua respondeu, com cuidado, com precisão, e em alguns momentos com a honestidade de quem está sendo mais reveladora do que pretendia. Quando Fabiana perguntou sobre estilo de comunicação com equipe, Perpétua ficou em silêncio por 2 segundos antes de responder. Sou direta, às vezes mais do que o necessário. Estou aprendendo que direto e duro são coisas diferentes. Era a frase mais próxima de um pedido de desculpa que estava fora do contexto explícito das moedas, e as duas sabiam disso. Fabiana não registrou nada no caderno naquele momento. Ficou olhando para Perpétua por um segundo, que era um segundo e mais alguma coisa. A supervisora direta seria a Camila, ela disse, voltando para o tom de entrevista. Ela tem 28 anos. É formada em gestão e está com a gente há 2 anos. A relação de trabalho seria com ela no dia a dia. Perpétua assentiu sem nenhuma contração visível no rosto. A remuneração é essa aqui. Fabiana deslizou um papel pelo centro da mesa. Perpétua olhou para o número. Era um salário justo e decente, não alto. Era o salário da vaga. O mesmo que elas tinham posto no processo seletivo antes de Perpétua aparecer. Está bom, Perpétua disse. Temos mais 2 candidatas no processo. Vou dar um retorno até quarta. Na quarta, Fabiana ligou para Perpétua. Você tem o perfil mais forte para as necessidades específicas da vaga, ela disse. Mas vou ser direta. Contratar alguém da família sempre traz complicação. O que eu preciso saber é se você consegue separar os papéis. Aqui você não é minha sogra, você é funcionária. Isso significa que se houver discordância sobre trabalho, ela fica aqui, não vai para casa, não vai para jantares de família. Houve uma pausa do outro lado. Eu consigo, Perpétua disse. Eu vou precisar que você demonstre, não que você prometa. Outra pausa. Justo. Começa na segunda que vem, 8 horas, pergunta pela Camila. Caio soube naquela noite. Fabiana contou enquanto eles estavam na cozinha, ela cortando o tomate e ele esperando a água da massa ferver, e a narrativa saiu linear e sem drama. A mãe tinha pedido emprego, tinha passado pelo processo, tinha o perfil, estava contratada. Caio ficou parado por um momento. Você está brincando, ele disse. Não. Ele virou para ela. Havia algo no rosto dele que ela não conseguia ler completamente, ainda não era raiva, não era alívio, era mais parecido com o momento que alguém percebe que o mundo é levemente diferente do que achava. Minha mãe te pediu emprego. Sim. E você contratou. Ela tinha o perfil. E vai trabalhar sob supervisão direta, igual a qualquer outra pessoa. Fabi. Ele passou a mão no rosto. Ela jogou moedas em você. Oisai. E você a contratou. Ela também me pediu desculpa. Não da forma mais eloquente, mas pediu. Ela voltou para os tomates. E eu não sou obrigada a esquecer. Mas também não tenho que deixar uma situação ruim do passado me impedir de tomar uma decisão boa no presente. A vaga existia. Ela tem o perfil. Caio ficou em silêncio por um tempo que era mais longo do que a situação pedia. Você é estranha, ele disse por fim, mas havia algo no tom que não era crítica. Provavelmente. Minha mãe vai ser funcionária sua. Vai ser funcionária da empresa. A supervisora dela é a Camila. Isso é uma distinção que eu acho que só você consegue fazer, com essa calma.
Ela olhou para ele. Preferia que fosse diferente, Caio. Preferia que ela nunca tivesse feito aquilo no salão da Cida. Preferia que a situação dela e do seu pai não tivesse chegado nesse ponto. Preferia que a gente não estivesse tendo essa conversa. Mas é o que tem. Ele ficou olhando para ela. Você nunca grita, ele disse de repente. Oque, você nunca grita, nunca bate porta, nunca chora na frente de ninguém, nunca deixa aparecer quando está com raiva. E às vezes eu não sei se é força ou se é ele parou. Sei o quê? Se é você se protegendo de um jeito que não é bom para você. A pergunta pegou ela de um jeito diferente do que ela esperava. Ficou no ar da cozinha por um momento, entre o barulho da água começando a ferver e o cheiro de alho no azeite. Não sei, ela disse, por fim. E era verdade, ela não sabia, completamente. Mas eu sei que guardar as moedas no bolso por 2 meses e depois sentar do lado oposto da mesa de entrevista foi a coisa mais próxima de uma escolha que eu consegui fazer. E foi minha escolha. Caio ficou olhando para ela por um momento. Então foi até ela, lentamente, e abraçou por trás enquanto ela picava o tomate, com o queixo no ombro dela. Eu precisaria ter perguntado, ele disse, baixinho, sobre tudo, a empresa, o quanto você ganha, o quanto você estava carregando. Precisaria ter perguntado antes de esperar que você contasse. Ela parou de cortar. Sim, ela disse. Simples, sem suavizar. Estou perguntando agora. Oi, Zai. Ficaram ali por um segundo, ela com a faca parada sobre a tábua, ele com o queixo no ombro dela, a água fervendo do lado num daqueles momentos pequenos que não parecem importantes, mas que, olhando de volta, às vezes são. A primeira semana de Perpétua na Neves e Silva foi silenciosa. Não no sentido de que ela não trabalhava, e bem, do jeito que as referências tinham descrito, organizada, precisa, com aquela atenção a detalhe que vem de alguém que passou décadas, gerenciando coisas que precisavam funcionar sem margem de erro. Mas ela chegava às 8, fazia o trabalho, interagia com Camila de forma profissional, saía no horário e não tentava criar nenhuma conversa com Fabiana além do estritamente necessário. Camila, que sabia quem era Perpétua, mas não sabia a história completa, reportou no final da primeira semana. Ela é boa. Um pouco. Formal. Mas faz o que precisa fazer sem precisar de explicação repetida. Ótimo, Fabiana disse. Ela nunca te olha quando você passa pelo corredor, Camila acrescentou. Não como julgamento, mas como observação. Eu sei, Fabiana disse. Era verdade. Quando os caminhos dela se cruzavam no escritório, Perpétua desviava levemente o olhar, não com agressividade, mas com a cautela de alguém que não sabe ainda o que o outro espaço permite. Fabiana não forçou nem evitou, deixou acontecer no tempo dele. A situação que Fabiana não tinha previsto aconteceu na terceira semana, numa tarde de quinta. Donaldo Vidal ligou para confirmar a reunião de acompanhamento que tinham agendado e perguntou se eles podiam receber também o filho dele, que estava entrando na gestão da empresa. Fabiana confirmou, e quando foi checar a sala de reuniões, percebeu que Perpétua estava no meio de organizar o material para um evento que tinham na semana seguinte. Era o tipo de trabalho que precisava de mesa grande e que Camila tinha autorizado usar a sala de reuniões para isso na parte da tarde. Ela foi até Perpétua. Vou precisar da sala daqui a 40 minutos, ela disse. Reunião com cliente importante. Perpétua olhou para os materiais espalhados. Fez um cálculo rápido. Consigo limpar em 20. Precisa de ajuda? A pergunta saiu antes de Fabiana pensar muito sobre ela. Perpétua parou por um segundo. Não, obrigada, ela disse. Dou conta. Ela deu conta em 17 minutos, reorganizou tudo numa mesa menor, e quando Vidal e o filho chegaram à sala estava impecável. No final da reunião, quando os Vidal saíram e Fabiana estava anotando os próximos passos, Perpétua bateu levemente na porta. Posso voltar para a sala? Claro. Perpétua entrou e começou a reorganizar os materiais na mesa grande de novo. Fabiana estava terminando as notas na cabeceira. Por alguns minutos ficaram no mesmo espaço sem falar. O filho do Vidal vai ser complicado, Perpétua disse.
De repente, Fabiana ergueu o olhar. Eu vi quando ele entrou, Perpétua disse, sem parar de arrumar os materiais, o jeito que ele olhou para o escritório. É o tipo que vai achar que sabe mais do que o pai sobre onde gastar dinheiro. Fabiana ficou olhando para ela por um segundo. Era uma observação profissional. Era uma observação boa. Também achei, Fabiana disse. Perpétua não respondeu, mas havia algo na postura dela que relaxou levemente, da forma que relaxa quando alguém diz algo que esperava que pudesse ser errado e descobriu que não era. A crise com os Vidal chegou 5 dias depois, mais rápida do que Fabiana tinha previsto. Leonardo Vidal, o filho, tinha 29 anos, formação no exterior, e a convicção de quem cresceu vendo o pai construir um patrimônio e concluiu que entendia como patrimônio se constrói. Ele não era estúpido, havia inteligência ali, e em alguns pontos a intuição dele era boa. O problema era que ele estava chegando com respostas antes de entender completamente as perguntas, e no caso específico da reestruturação que a Neves e Silva estava conduzindo, as respostas erradas podiam custar caro. Ele mandou um e-mail para Rodrigo, não para Fabiana, para Rodrigo propondo alterações no cronograma que basicamente comprimiam 8 meses de reorganização em 4, com a lógica de que se o problema tinha solução, qual era a razão de esperar? Rodrigo encaminhou para Fabiana com uma mensagem de 2 palavras: aqui vamos nós. Fabiana leu o e-mail 2 vezes, depois foi até a mesa de Perpétua. Você consegue me montar uma linha do tempo visual dos últimos 6 meses de documentação do Vidal até o fim do dia? Perpétua olhou para cima. Que tipo de visualização? Algo que mostre onde cada problema surgiu e quando foi identificado. Quero que fique claro para quem olha que os problemas são interligados, não independentes. Preciso de acesso aos arquivos. Vou pedir para Camila liberar. Às 18 horas, Perpétua deixou em cima da mesa de Fabiana uma linha do tempo em folha A3, limpa, com código de cor e anotações nos pontos de conexão entre os problemas, que tornava visualmente óbvio o que os números sozinhos podiam esconder. Que acelerar o cronograma ia significar resolver a superfície de 2 problemas sem tocar na raiz de um terceiro, que ia reaparecer em 6 a 8 meses com o dobro do impacto. Era bom trabalho, era muito bom trabalho. Fabiana ficou olhando por um tempo. Na manhã seguinte, ela pediu reunião com Donaldo e Leonardo Vidal juntos. A reunião com os Vidal foi no escritório deles, não no da Neves e Silva, o que Fabiana tinha pedido. Quando você precisa mostrar algo que vai contra o que alguém quer ouvir, é melhor fazer no território dele, porque mostra que você não tem medo de estar no espaço dele. Leonardo Vidal tinha o tipo de confiança que vem de nunca ter sido contrariado com consequências reais. Ele ouviu a apresentação de Fabiana com atenção educada e, quando ela terminou, disse: entendo a lógica, mas acho que estamos sendo conservadores demais. O que você quer dizer com conservadores demais? Ela perguntou. 4 meses é metade do tempo. Se tivermos a equipe certa, conseguimos. Não é questão de equipe, ela disse. Não com raiva, com a paciência específica de quem está explicando algo que tem certeza que pode ser explicado. Olha aqui, ela abriu a linha do tempo que Perpétua tinha montado e pôs na mesa. Esse problema aqui, nesse ponto, depende de uma mudança de comportamento dos fornecedores parceiros, não de uma mudança interna. Isso tem prazo mínimo que não depende de decisão sua. Se você comprime o cronograma, você vai ter que voltar nesse ponto em 6 meses de qualquer jeito. Só que vai ser mais caro porque vai ter que desfazer parte do que fez antes. Leonardo olhou para o gráfico. Havia um silêncio calculado não de quem não entendeu, mas de quem entendeu e está decidindo se aceita. Donaldo Vidal, que estava ouvindo sem falar desde o começo, se inclinou levemente para frente. Léo. Uma palavra. Mas Leonardo olhou para o pai, e alguma coisa passou entre eles que Fabiana não era parte, mas que ela reconheceu. Era o momento em que o filho mais novo decide se a confiança que tem na própria inteligência é maior do que o respeito que tem pelo julgamento do pai. Leonardo ficou em silêncio por um momento. Tudo bem, ele disse. Por fim.
Mantemos o prazo. Não era derrota na voz dele. Era ajuste. Havia diferença. Fabiana fechou a pasta. Ótimo. Reunião de acompanhamento em 3 semanas? De volta ao escritório, Rodrigo estava esperando com um café, que ela não tinha pedido, mas que era bem-vindo. Como foi? Bem. Ela colocou a bolsa na cadeira. O filho ia ser problema, mas o pai ainda tem autoridade de verdade ali. Por enquanto. Por enquanto, é o suficiente para terminar o trabalho. Rodrigo ficou na porta por um segundo. A linha do tempo que Perpétua fez estava ótima. Estava, Fabiana concordou. Você vai falar para ela? Vu. Ela foi até a mesa de Perpétua no final da tarde. A linha do tempo foi decisiva na reunião de hoje. Ela disse, direta, bom trabalho. Perpétua ergueu o olhar. Havia algo no rosto dela que Fabiana passou um segundo tentando identificar. Não era orgulho exatamente. Era mais parecido com o alívio de um tipo específico. O alívio de quem estava esperando ser desconsiderado e não foi. Obrigada, Perpétua disse. Era a primeira vez que a palavra saía desse jeito, não como formalidade, como resposta real. Fabiana assentiu e voltou para a mesa. O jantar de aniversário de Arthur aconteceu na casa dos Cavalcante, uma sexta-feira com aquela friagem de junho que em São Paulo significa moletom e aquecedor. Tinha uma mesa maior do que o normal, com parentes de vários graus de proximidade que Fabiana estava aprendendo a identificar, mas ainda confundia alguns nomes. Perpétua tinha cozinhado a maior parte e organizado a mesa com aquele cuidado que Fabiana agora reconhecia como o mesmo, que a mulher aplicava nas planilhas de evento do escritório, cada detalhe no lugar certo, nada por acaso. Arthur estava mais animado do que nas últimas semanas, com mais cor no rosto, e Caio estava daquele jeito dele quando está relaxado de verdade, sem a atenção de quem está navegando entre as expectativas de múltiplas pessoas. Na hora do bolo, quando todo mundo estava sentado e Perpétua estava saindo da cozinha com o prato, ela parou perto de Fabiana e disse baixinho, de um jeito que só ela ouvia, obrigada por vir. Era uma frase simples, mas Fabiana reconheceu que estava por baixo dela não era a obrigação de anfitriona, era a versão de Perpétua de alguma coisa maior que ainda não tinha palavras completamente formadas. Obrigada pelo convite, Fabiana respondeu, no mesmo tom. Perpétua foi levar o bolo para o Arthur. Caio, do outro lado da mesa, tinha ouvido alguma coisa ou captado algum registro do que tinha acontecido, porque ele olhou para Fabiana com uma expressão que era pergunta sem ser pergunta. Ela deu de ombros levemente, e ele entendeu. Na segunda semana de julho, Rodrigo bateu na porta do escritório dela com aquela expressão de notícia boa que ele tentava suprimir e sempre falhava. O Vidal indicou a gente para 3 empresas do setor. Fabiana pousou a caneta. 3? 3. Uma ligou hoje. As outras 2 mandaram e-mail. Ela ficou em silêncio por um segundo. Era o tipo de coisa que, quando você está começando, parece impossível. E mesmo quando você está crescendo, quando acontece de verdade, tem um peso diferente, não de surpresa, mas de confirmação de algo que você sempre soube que era possível, mas nunca tinha certeza de quando ia ser real. A gente precisaria de mais gente para absorver, ela disse. Por fim, eu sei, estava pensando nisso. Eu também estava. Ela pegou o caderno. Me dá 2 semanas para mapear o que precisamos exatamente antes de sair contratando. Cresce com estrutura ou não cresce? Você sempre diz isso. Porque continua sendo verdade. Rodrigo saiu. Ela olhou pela janela por um momento a São Paulo de julho com o céu branco e o frio seco que resseca lábio e faz a cidade parecer mais pálida, mais direta, sem a umidade do verão que amolece as arestas de tudo. Ela pensou nas moedas que ainda estava no canto da mesa, no cantinho que virou o lugar delas sem que ela tivesse decidido conscientemente. R$ 4,50. 2 meses atrás, eram o peso de algo que não tinha nome certo. Agora eram outra coisa, não lembrança de dor, não troféu de vingança, mas uma espécie de régua.
À medida de quanto espaço ela tinha percorrido, sem precisar que ninguém medisse por ela, ela abriu o computador e começou a planejar a expansão. O problema que chegou no final de julho era o tipo que parece pequeno quando aparece e vai crescendo se você não presta atenção. Uma das empresas indicadas pelos Vidal, uma incorporadora menor chamada Grupo Reto, tinha entrado em contato através do sócio, um homem chamado Fábio Reto, que era filho do fundador e que tinha aquele tipo de urgência nas comunicações que Fabiana tinha aprendido a identificar como sinal de alerta. Urgência genuína vinha de situação, urgência artificial vinha de personalidade, e as duas tinham soluções diferentes. Na primeira reunião, Fábio Reto falou rápido, deu muita informação ao mesmo tempo, e no final fez uma proposta que estava bem abaixo do que seria justo para o escopo que ele estava descrevendo. Fabiana ouviu tudo. Quando ele terminou, ela disse: "Vou ser direta. O que você está descrevendo é o dobro do trabalho do que o valor que você está propondo. Posso trabalhar com você num escopo menor que caiba no orçamento, ou posso apresentar o valor justo para o escopo completo." Fábio Reto ficou em silêncio por um segundo. Ele estava avaliando. Ela sabia avaliando se ela ia ceder, se ele aplicasse um pouco de pressão. "O Vidal me disse que vocês eram flexíveis", ele disse. "Somos flexíveis no escopo", ela respondeu, "não no valor por hora de trabalho." A reunião terminou sem definição. Fábio Reto disse que ia pensar e voltar. Rodrigo, que tinha ficado em silêncio a maior parte do tempo, esperou a porta fechar e disse: "Ele vai tentar de novo." "Vai", ela concordou. "Você vai ceder?" "No quê?" "No valor." Ela olhou para ele. "O que você acha?" Rodrigo sorriu levemente. Estava perguntando por protocolo. Fábio Reto voltou 3 dias depois com uma contraproposta que estava a 70% do valor justo, com a justificativa de que era um cliente novo e o relacionamento tinha valor estratégico. Fabiana respondeu por e-mail, educada e direta. O relacionamento com novos clientes era construído com trabalho bem feito, e trabalho bem feito tinha um custo mínimo abaixo do qual ela não operava. Ele respondeu pedindo uma conversa. Na conversa, ele tentou uma abordagem diferente, mais pessoal, mais colega, aquele jeito de criar familiaridade artificial para baixar a guarda. Fabiana foi cordial e ficou no ponto. "Não vou trabalhar por menos do que o combinado com os outros clientes", ela disse. "Não é nada pessoal. É consistência. Se eu faço exceção para você, estou sendo injusta com eles." Fábio Reto ficou em silêncio. "E", ela acrescentou, "se eu faço exceção porque você pediu de um jeito mais insistente, estou ensinando que insistência funciona com a gente. E não funciona." Ele ficou olhando para ela por um segundo. "Tudo bem", ele disse, por fim, e havia algo no tom que era mais respeito do que resignação. "Me manda a proposta completa." Na sexta daquela semana, Perpétua entrou no escritório de Fabiana com uma pasta e bateu levemente na porta aberta. "Tenho uma sugestão", ela disse. Fabiana ergueu o olhar. "Pode falar." "O processo de agendamento de reuniões com clientes novos está levando muito tempo porque a Camila precisa confirmar manualmente com você cada horário. Se a gente montar um sistema simples de janelas disponíveis que eu gerencio, ela não precisa passar por você para cada confirmação, só manda para você os casos de exceção." Era uma sugestão boa, era a sugestão óbvia, que Fabiana tinha pensado às vezes, mas não tinha priorizado. "Monta uma proposta de como funcionaria e me traz", ela disse. Perpétua assentiu e saiu. Fabiana ficou olhando para a porta por um segundo. Havia algo que estava se reorganizando, devagar, no jeito que as coisas se organizam quando não há uma decisão única, que muda tudo, mas há um conjunto de dias que somados vão numa direção. Não era reconciliação no sentido de apagar, era mais parecido com duas pessoas que estavam numa mesma sala com os móveis no lugar errado e que, sem combinar, foram gradualmente movendo as coisas para posições que funcionavam melhor. Não era perfeito, não ia ser perfeito, mas estava funcionando, e funcionando de um jeito que Fabiana podia respeitar.
Numa quarta-feira de agosto, Arthur Cavalcante foi ao escritório da Neves e Silva pela primeira vez. Não era visita planejada, ele tinha uma consulta médica no prédio do lado e tinha sobrado 30 minutos, e Caio tinha mencionado que o escritório ficava ali. Ele entrou, perguntou por Fabiana na recepção e Camila foi avisar. Fabiana saiu para a recepção e o encontrou olhando para o quadro de fotos que tinham na parede de entrada fotos das atividades da empresa, alguns eventos que tinham organizado para clientes, a foto da primeira sala minúscula que tinham alugado com Rodrigo quando começaram. Essa é a primeira sala? Ele perguntou, quando ela chegou. Essa mesma. 2,5 metros, uma mesa emprestada e um computador com defeito no ventilador. Ele olhou para a foto por um segundo. Quanto tempo? 5 anos e pouco. Arthur assentiu devagar. Havia algo no olhar dele não surpresa, era algo mais parecido com o olhar de quem está confirmem uma hipótese que já tinha. Você quer um café? Ela perguntou. Se não for incômodo. Eles sentaram na pequena sala de espera, com café, e ficaram conversando por 20 e poucos minutos, sobre a empresa, sobre o mercado, sobre como Rodrigo e ela tinham dividido os papéis. Arthur fazia perguntas precisas, o tipo de perguntas que só quem conhece negócio de dentro sabe fazer. Quando ele ia saindo, parou na porta. Perpétua me contou sobre a entrevista. Ele disse. Sobre o que você disse dela trabalhar sob supervisão direta, da hierarquia aqui ser a sua. Fabiana esperou. Ela precisava ouvir isso, ele disse. Não de mim, de alguém com autoridade real sobre a situação. Era uma frase densa, e Fabiana levou um segundo para entender o peso dela. Ela está trabalhando bem, Fabiana disse. Eu sei. Ele deu um sorriso pequeno. Ela me conta. Não do jeito que você imagina, ela não conta detalhes, só o que vai bem e o que está aprendendo. É diferente do jeito que ela falava do próprio trabalho há 20 anos. Ele saiu. Fabiana ficou na porta por um momento, com o barulho da rua entrando junto com o vento frio de agosto. Havia coisas que mudavam devagar demais para você ver mudando, e outras que só ficavam visíveis quando alguém de fora a apontava. Ela voltou para o escritório e voltou ao trabalho. A conversa que ela não esperava aconteceu numa tarde de setembro, quando o escritório estava mais quieto porque Rodrigo tinha saído para uma reunião externa e Camila estava com clientes. Perpétua estava na sala de reuniões, terminando de fechar o planejamento de um evento de final de ano que um dos clientes tinha pedido. Fabiana passou pela porta aberta para pegar um documento e parou porque havia algo no rosto de Perpétua que ela não tinha visto antes, não tristeza exatamente, mais parecido com o rosto de alguém que está com um pensamento que não tem espaço certo. Está bem? Fabiana perguntou na porta. Perpétua ergueu o olhar. Ficou em silêncio por um segundo, que era um segundo de avaliação. Arthur vai precisar de mais um ciclo de tratamento, ela disse. O médico confirmou essa semana. Sinto muito, Fabiana disse. E era verdade, sem qualificação, sem subtexto. Perpétua assentiu. Ficou olhando para a planilha na sua frente. Eu tinha um plano, ela disse, mais baixo, não exatamente para Fabiana, mas também não sem ser para ela. Tinha um plano de como as coisas iam ser. Caio ia se estabelecer, ia ter uma família de um jeito específico. Eu ia ter um papel específico. Ela parou. Planos não perguntam se você quer mudar. Fabiana ficou na porta por um segundo. Então entrou, puxou a cadeira do outro lado da mesa e sentou. Não disse nada, só ficou ali. Perpétua olhou para ela com uma expressão que Fabiana não sabia nomear completamente, mas que reconhecia. Era o olhar de quem não esperava a companhia e recebeu, e não sabe ainda se agradece ou se recua. Ela não recuou. Ficaram em silêncio por um momento que era silêncio de verdade, não de desconforto, mas do tipo que existe quando duas pessoas estão no mesmo espaço e não precisam preencher. Ele vai ficar bem, Fabiana disse, por fim. Não como garantia, como o tipo de coisa que se diz quando não há. Nada mais certo para dizer, mas o silêncio completo também não serve. Perpétua assentiu. Obrigada, ela disse.
Pela terceira vez desde que tinha começado a trabalhar ali. Mas essa vez era diferente das outras duas, e as duas sabiam. Fabiana levantou, pegou o documento que tinha vindo buscar e voltou para o escritório. Pela janela do corredor, São Paulo estava naquele céu de setembro que começa a apontar para verão mais alto, mais luminoso, ainda com o azul do inverno, mas com alguma coisa diferente nas bordas, como um livro que você está perto do fim, mas ainda não chegou na última página. Ela tinha 32 anos. Tinha uma empresa que estava crescendo de um jeito que ela não tinha parado para medir direito, porque estava ocupada construindo. Tinha um marido que estava aprendendo a perguntar, tinha uma sogra que estava aprendendo a não saber tudo. Tinha 4 moedas no canto da mesa que iam ficar lá até ela decidir o que fazer com elas, e ela não tinha pressa de decidir. Havia tempo, havia trabalho, havia o suficiente de ambos. E por enquanto, era o bastante. Outubro chegou com aquela virada brusca de temperatura que São Paulo faz sem aviso uma semana ainda no frio enganoso. De setembro, e de repente o calor voltando com tudo, aquele calor úmido e pesado que gruda nas roupas e faz a cidade inteira ficar irritada de manhã cedo. Fabiana acordou numa terça-feira com o céu já branco de calor às 7 da manhã e e-mail de Leonardo Vidal no celular que tinha chegado às 6h42. Ela leu o e-mail 2 vezes antes de sair da cama. Era educado na superfície. Leonardo Vidal tinha aprendido a embrulhar as coisas em linguagem educada. Ela tinha notado isso desde a primeira reunião. Mas o que estava por baixo da linguagem educada era uma proposta de alterar retroativamente o escopo do contrato com a construtora Vidal, expandindo os entregáveis sem ajuste proporcional no valor, com a justificativa de que o projeto tinha evoluído naturalmente e que a parceria estratégica justificava a flexibilidade. Parceria estratégica era o tipo de expressão que pessoas usavam quando queriam que você fizesse mais por menos, queriam que parecesse que era um favor de mão dupla. Ela colocou o celular na mesa de cabeceira, ficou olhando para o teto por um momento. Caio se mexeu ao lado. Cedo demais para essa expressão, ele disse, com a voz rouca de quem ainda estava entre o sono e o acordado. Problema de cliente. Grave? Ainda não sei, mas vai precisar de atenção. Ele pôs a mão no braço dela por um segundo. Não disse nada. Era o tipo de coisa pequena que ela tinha aprendido a reconhecer como o idioma dele para estou aqui e que ela estava, devagar, aprendendo a receber sem imediatamente passar para outro assunto. Obrigada, ela disse. Ele já estava adormecendo de volta. No escritório, Rodrigo leu o e-mail de Leonardo e ficou em silêncio por um tempo que era longo para ele. Ele está testando, disse, por fim. Está, ela concordou. Se a gente ceder agora, não cede. Estou de acordo, mas o pai dele ainda é o cliente principal. Se a gente bater de frente com o filho, não vou bater de frente. Ela fechou o notebook. Vou responder exatamente o que é verdade. O escopo mudou. Isso é normal em projetos desse porte, e mudança de escopo tem custo. Vou apresentar o delta de trabalho e o valor correspondente. Se ele quiser o escopo expandido, paga. Se não quiser, mantemos o original. Rodrigo ficou olhando para ela. Às vezes fico pensando no que acontece quando alguém tenta te intimidar de verdade, ele disse. O quê? Nada. Só fico curioso. Ele se levantou. Vou fazer café enquanto você rascunha a resposta. A resposta para o Leonardo foi curta, clara, com um documento em anexo detalhando linha a linha o escopo original, as adições que ele estava propondo e o valor correspondente a cada item adicionado. Não havia tom defensivo, não havia tom agressivo, havia informação organizada que tornava a situação óbvia para quem quisesse ver com honestidade. Ela mandou às 10 da manhã. Leonardo respondeu às 2 da tarde com uma mensagem de 2 linhas pedindo uma ligação. Na ligação, ele começou com a versão expandida do mesmo argumento do e-mail parceria, evolução natural, visão de longo prazo, e Fabiana deixou ele terminar. Entendo o que você está dizendo, ela disse, quando ele parou, e concordo que o projeto evoluiu,
O que é bom significa que está funcionando. Mas evolução de projeto não é o mesmo que trabalho adicional sem custo. A equipe dedicou horas que não estavam no contrato original. Essas horas têm valor, mas o contrato prevê flexibilidade. O contrato prevê adaptação dentro do escopo acordado. O que você está propondo está fora do escopo. Eu posso te mandar a cláusula específica se quiser reler junto. Silêncio. Leonardo. Ela mudou levemente o tom, não mais duro, mais direto. Eu respeito o trabalho que você está fazendo na empresa. Você está entrando num momento complicado e está tentando mostrar resultado rápido. Eu entendo a pressão. Mas se você conseguir esse escopo de mim sem pagar, o que você vai estar mostrando é que pressionando, você consegue desconto. E aí vai tentar de novo, e o trabalho vai se deteriorar porque a margem vai se deteriorar, e no fim nenhum dos dois vai estar satisfeito com o resultado. Outro silêncio. Mais longo dessa vez. Me manda o valor para o escopo completo, ele disse. Já está no documento que mandei de manhã. Último item da tabela. Uma pausa. Vou falar com meu pai, ele disse. Ótimo. Qualquer dúvida, estou disponível. Ela desligou. Rodrigo, que estava na sala ao lado e tinha ouvido a metade dela da conversa, apareceu na porta com a expressão de confirmação de hipótese. Funcionou? Ele perguntou. Ainda não sei, mas foi honesto. Donaldo Vidal ligou na manhã seguinte. Meu filho me contou sobre a conversa de ontem, ele disse, direto, sem preâmbulo. Era assim que ele falava, sem os enfeites que Leonardo usava. Ele tem razão que o projeto cresceu. Você tem razão que crescimento tem custo. Me manda um contrato aditivo. Envio ainda hoje. Uma coisa. Uma pausa. Você foi clara com ele de um jeito que eu não fui suficiente. Isso é útil. Ela não sabia bem o que responder a isso, então disse: o projeto está indo bem. É o que importa. Está, ele concordou e desligou. O aditivo foi assinado na sexta. Rodrigo ficou olhando para o número por um tempo depois que o PDF chegou confirmado. Esse contrato agora é maior do que a soma de tudo que a gente fez nos 2 primeiros anos da empresa, ele disse. Oi, Zay. E ainda temos as 2 outras indicações do Vidal para desenvolver. Oi, Zay. Você está sempre muito calma para as notícias boas. Ela olhou para ele. Se eu ficasse agitada nas boas e nas ruins, ia gastar muita energia agitando. Rodrigo sorriu. Sua mãe te criou assim ou foi escolha? As 2 coisas, ela disse, e era verdade. A situação com Perpétua que Fabiana não tinha previsto aconteceu numa tarde de outubro, quando o calor estava pesado e o escritório estava com o ar-condicionado em batalha constante com o sol da tarde. Camila veio até ela com uma expressão cuidadosa. Aconteceu uma coisa com Dona Perpétua que acho que você precisa saber. Fabiana pousou a caneta. O quê? Ela teve uma discussão com o fornecedor do evento de novembro, o Carlão, do buffet. Ele tentou mudar as condições de pagamento de última hora. Ela não aceitou, ficou firme no que estava contratado. Só que, Camila hesitou. O tom dela foi um pouco mais duro do que o necessário. O Carlão ligou para mim depois reclamando. Fabiana ficou em silêncio por um momento. O que ela fez de errado, além do tom? Ela perguntou. Nada, ela estava certa no mérito. O Carlão que estava tentando a vida. Então é uma questão de gestão de relacionamento, não de decisão errada. Isso. Você já conversou com ela? Camila hesitou de novo. Achei melhor falar com você primeiro. Fabiana entendeu o subtexto. Camila não sabia se tinha autoridade para dar feedback para Perpétua, que era a sogra da sócia da empresa e estava jogando a responsabilidade para cima por precaução. Camila, ela foi direta. Perpétua é sua subordinada direta. Essa conversa é sua. Você tem autoridade para ter ela, e eu espero que você tenha. Camila ficou em silêncio por um segundo. E se ela não gostar de ouvir de mim? Aí ela me conta, e eu confirmo que é a Camila que coordena o trabalho dela, mas minha aposta é que ela vai ouvir. Fabiana pegou a caneta de volta. Ela sabe onde está. Camila assentiu, ainda com um leve vestígio de incerteza, e saiu.
No dia seguinte, ela reportou que tinha tido a conversa. Perpétua tinha ouvido, concordado que o tom tinha sido desnecessariamente duro e perguntado como religar para o Carlão de um jeito que resolvesse a situação sem comprometer o que estava contratado. Camila tinha ajudado, o Carlão tinha sido administrado, o evento seguia. Fabiana não foi até Perpétua sobre o assunto. Não era necessário ir, seria terminar exatamente o que precisava funcionar. A conversa que Caio e ela finalmente tiveram de verdade aconteceu numa noite de outubro, não porque tinha sido planejada, mas porque tinha chegado a hora. Ele tinha passado os últimos meses construindo os fundamentos da consultoria comercial que queria montar os primeiros. 2 clientes eram pequenos, mais testes do que receita real, mas estavam funcionando, e havia algo diferente nele quando falava sobre o trabalho próprio, comparado com quando falava sobre o emprego anterior. Uma espécie de presença que não estava lá antes. Estavam sentados na varanda depois do jantar, o calor de outubro mais suportável à noite, a cidade fazendo o ruído constante que São Paulo faz quando está quieta. Eu fiquei com vergonha, ele disse, de repente. Ela olhou para ele. Quando você me contou sobre a empresa, os números, o contrato Vidal, ele ficou olhando para a rua. Fiquei com vergonha porque eu estava carregando a narrativa de que era eu que sustentava a família, e aí descobri que estava errado há mais tempo do que eu sabia. Você não estava errado. Você contribuía. Contribuía menos do que achava. Ele virou para ela. E isso me fez perceber que eu estava deixando minha mãe chamar você de encostada, enquanto eu tinha essa narrativa na cabeça. Não fiz nada porque em algum lugar achei que ela tinha algum ponto. Fabiana ficou em silêncio. Ela não tinha, ele disse. E eu sabia e não sabia ao mesmo tempo, e isso é pior do que simplesmente não saber. Caio, deixa eu terminar. Ele respirou. Eu devia ter defendido você. Não uma vez repetidamente, nos momentos que importavam, e não fiz porque era mais fácil pedir para você aguentar do que confrontar minha mãe, e para fazer isso eu precisava acreditar que o que ela fazia não era tão grave. O silêncio depois disso tinha uma textura diferente dos outros silêncios. Ela tinha esperado essa conversa, não esperado conscientemente, mas havia algo que ela sabia que precisava ser dito em voz alta para existir de verdade. Não porque mudar o passado fosse possível, mas porque algumas coisas só ficam onde precisam ficar quando alguém as nomeia. Obrigada por dizer, ela disse. Não é suficiente. Não é, ela concordou, mas é o começo de alguma coisa diferente. Ele ficou olhando para ela. Havia algo no rosto dele que era mais parecido com o homem que ela tinha escolhido do que com o homem que ela tinha passado o último ano tentando entender. O que você precisaria de mim? Ele perguntou. Era uma pergunta real, não retórica, não de desculpa real. Ela pensou de verdade antes de responder. Que quando sua mãe ou qualquer outra pessoa fizer alguma coisa que me diminua, você fale na hora. Não depois, não em casa comigo, na hora. Não precisa ser drama, só uma palavra que deixe claro onde você está. Consigo fazer isso. E que você pare de pedir permissão para o que eu penso da sua carreira. Você tomou decisões boas esses meses. Confia nelas. Ele ficou em silêncio por um momento. Mais alguma coisa? Ele perguntou. Ela pensou. Não, só essas duas. Ele ficou olhando para ela com aquela expressão que ela estava aprendendo a ler, não complicada no fundo, mas densa, do tipo que leva tempo para decodificar porque a pessoa não tinha costume de mostrar. Você é muito mais direta do que eu merecia quando a gente se conheceu, ele disse. Você melhorou. Você também melhorou. Em me deixar entrar. Ela ficou em silêncio por um segundo. Era verdade, ela tinha passado tanto tempo sendo invisível por necessidade que tinha ficado invisível por hábito, e o hábito tinha um custo que ela só estava começando a medir. Estou trabalhando nisso, ela disse. Eu sei. Ele pegou a mão dela. Estou vendo. Em novembro, Perpétua pediu uma reunião formal com Fabiana. Não era do jeito que ela tinha aparecido na primeira vez, urgente, tensa, com a postura de alguém que estava engolindo muito ao mesmo tempo.
Era uma reunião com hora marcada, através de Camila, como qualquer outro funcionário faria. Fabiana abriu a porta da sala de reuniões às 10 em ponto. Perpétua entrou com uma pasta fina e sentou. Tenho uma proposta, ela disse. Fabiana esperou. Estou coordenando o evento de dezembro dos clientes do Rodrigo agora, além dos eventos do Vidal. O volume está crescendo. Acho que dá para montar um protocolo de eventos que padronize o que eu estou fazendo de forma que outras pessoas possam replicar quando o volume crescer mais. Ela abriu a pasta. Preparei um rascunho. O rascunho era bom. Era melhor do que bom, era o tipo de documento que transforma conhecimento tácito em processo replicável. Exatamente o que falta quando uma empresa começa a crescer rápido. Fabiana leu devagar. Fez algumas perguntas sobre pontos específicos. Perpétua respondeu com precisão. Você levou quanto tempo para montar isso? Fabiana perguntou. Umas 3 semanas. Fui construindo enquanto trabalhava, então não foi tempo extra. Fabiana fechou a pasta. Implementamos. Me manda a versão digital e eu peço para Camila revisar com você antes de formalizar. Perpétua assentiu. Estava levantando quando Fabiana disse: Isso é trabalho de nível acima da vaga que você entrou. Perpétua parou. Não estou prometendo nada agora, Fabiana continuou. Mas estou registrando. Em março, quando fizer a avaliação de equipe, vai estar na mesa. Perpétua ficou em silêncio por um segundo. Obrigada, ela disse. Era a 4ª vez. Mas essa vez havia algo diferente, não alívio, não reconhecimento ansioso. Era mais parecido com o tom de quem recebe algo que trabalhou para merecer. Ela saiu. Fabiana ficou olhando para a pasta fechada por um momento. Havia uma versão dessa história que seria sobre Vitória, sobre a nora que foi humilhada e acabou sendo chefe da sogra, com todas as camadas que isso poderia ter de satisfação e de revanche. Era uma boa história, do tipo que as pessoas gostam de contar. Mas não era a história que estava acontecendo, exatamente. O que estava acontecendo era mais complicado e mais real. 2 mulheres, que tinham entrado em colisão por razões que iam além das duas, que tinham encontrado um espaço de trabalho como terreno neutro, onde as regras eram claras, e a hierarquia era baseada em competência e não em genealogia ou classe, e que estavam, devagar e sem fazer muito barulho sobre isso, descobrindo que podiam existir no mesmo espaço sem que uma tivesse que diminuir para outra ser inteira. Não era reconciliação de filme. Era algo mais parecido com a arquitetura descobrir que os 2 cômodos cabem na planta se você reposicionar as paredes no lugar certo. O jantar de Natal da família Cavalcante aconteceu numa quinta-feira, com aquele calor de dezembro paulistano que torna o Natal sempre um pouco surreal para quem cresceu com imagem de neve nos cartões. A casa de Perpétua e Arthur estava diferente de algum jeito que Fabiana levou um tempo para identificar, não física, mas em registro. Havia algo mais leve no ar, não de alegria forçada, mas de uma tensão específica que tinha aliviado. Arthur estava melhor. O segundo ciclo de tratamento tinha respondido melhor do que o médico esperava, e havia nos olhos dele uma clareza que não estava em setembro. Ele ficou de pé a maior parte da noite, circulando, conversando, com aquela presença tranquila que era o oposto do espaço que a doença vai tomando. Depois do jantar, quando os parentes mais distantes tinham ido embora e ficou só o núcleo mais próximo, Perpétua chamou Fabiana para a cozinha com o pretexto de ajuda com a sobremesa. Na cozinha, com o barulho das conversas chegando abafado da sala, Perpétua ficou um momento organizando o que tinha que organizar sem necessidade real de organização. Fabiana esperou. No salão da Cida, Perpétua disse, sem se virar: Eu sabia o que estava fazendo. Era a frase mais direta que tinha vindo ainda, mais do que o obrigada, mais do que o fui injusta da primeira vez. Havia uma diferença entre reconhecer que algo foi ruim e reconhecer que você sabia que era ruim quando fez. Eu sei que você sabia, Fabiana disse. Perpétua ficou em silêncio. Eu queria que você fosse embora, ela disse, por fim, ainda sem se virar.
Não do salão, da vida do Caio. Uma pausa. Achei que se te tornasse pequena o suficiente, você ia embora. Fabiana ficou olhando para a costa das costas da sogra por um momento. Por que você está me contando isso? Ela perguntou. Não com raiva, com genuína curiosidade. Perpétua finalmente se virou. O rosto dela tinha aquela expressão de alguém que chegou a um lugar muito custoso de chegar e que não vai recuar agora. Porque você merece saber, e porque eu mesma precisava dizer em voz alta para parar de fingir que foi outra coisa. Uma pausa. Não vou pedir que você esqueça. Já pedi uma vez que você não fosse obrigada a esquecer. Continuo achando isso. Eu não esqueci, Fabiana disse. Simples. Eu sei, Perpétua respirou. Mas você ficou de qualquer jeito, e foi decente comigo quando não precisava ser. Havia algo no ar da cozinha que era diferente do ar do resto da casa, mais fechado, mais denso, do tipo que existe quando duas pessoas estão tendo uma conversa que não tem como ser tida em lugar nenhum a não ser num espaço pequeno e fechado, enquanto o resto do mundo fica do lado de fora. Você tem um filho que eu amo, Fabiana disse. Por fim, e você o criou de um jeito que faz sentido para ele querer ser melhor. Isso conta. Perpétua ficou olhando para ela. Não é pouca coisa, Fabiana acrescentou. A sogra assentiu, muito devagar, com aquela precisão de movimento de quem está contendo alguma coisa que não vai deixar aparecer aqui, agora, mas que está presente. A sobremesa está pronta, Perpétua disse, voltando para o tom normal. Eu pego, Fabiana disse. Elas voltaram para a sala separadas por alguns segundos, com a sobremesa e com o peso leve de uma conversa que tinha terminado no lugar certo. No primeiro dia útil de janeiro, Fabiana chegou ao escritório às 8 menos 10, o que era mais cedo do que o normal, mas era o tipo de hábito que começava os anos bem. Tinha chovido durante a madrugada e São Paulo estava com aquela qualidade de cidade lavada que só dura algumas horas. Antes da poeira e do movimento voltarem, mas por essas horas tudo parecia levemente mais limpo e mais claro. Ela fez café, ficou olhando pela janela enquanto esperava esquentar. Em março, a avaliação de equipe ia acontecer. Rodrigo e ela tinham conversado sobre contratar mais 2 pessoas para dar conta. Do volume novo, uma analista e alguém para a área de comunicação com clientes. As 3 indicações do Vidal tinham se desenvolvido. Um cliente tinha fechado em outubro, outro estava em negociação avançada, o terceiro tinha pedido mais tempo, mas ainda estava na mesa. Era o tipo de começo de ano que, se você tivesse contado para a versão de si mesmo de 2 anos atrás, teria parecido ambicioso demais. O café ficou pronto, ela encheu a xícara. Tinha uma reunião às 9 com o cliente que estava em negociação, tinha um documento de expansão de serviços que ela e Rodrigo tinham que finalizar até a sexta. Tinha a avaliação de desempenho de Perpétua para preparar com critérios claros antes de março. Havia trabalho. Havia o suficiente de trabalho. Ela abriu o notebook e, antes de começar o e-mail da manhã, abriu a gaveta da mesa e pegou as 4 moedas. Ficou segurando elas por um momento, o peso pequeno e específico de R$ 4,50, que num dia de outubro do ano passado tinham sido arremessados como se fossem uma sentença e que ela tinha guardado sem saber bem por quê, sem saber que eram uma régua, um ponto de partida, a medida exata de um lugar que ela estava deixando para trás. Ela foi até a janela, abriu levemente, olhou para a rua lá embaixo, onde São Paulo começava a acordar com todo o barulho e pressa que era o jeito dela de existir. Então fechou a mão nas moedas, fechou a janela e colocou as moedas dentro do copo de vidro que ficava na mesa com as canetas. Não era descarte, não era altar. Era só um lugar onde elas podiam ficar sem precisar ser nada além do que eram 4 moedas comuns, do tipo que existe em toda a carteira, que tinham acontecido de passar pela mão dela num momento específico e que agora faziam parte da paisagem da mesa, como as canetas e o copo d'água e o caderno com as notas do dia. A cidade continuava lá fora, o café estava quente, o e-mail esperava. Ela sentou e começou.